ainda tem gente que não acredita nesse namoro de Han e Keren. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falan Filão. Nosso canal fala sobre séries turcas, mas hoje nós vamos contar a história de amor de Hanke. Vem saber sobre tudo o que aconteceu desde que eles se conheceram até hoje. Gente, Hanke nos dá muito material para trabalhar. Eu quero dedicar um tempo para as outras séries, mas eles não deixam. Por isso foi preciso esse bônus para complementar a história do romance deles. Para responder a pergunta por que ainda há gente que duvida desse amor, eu vou retomar esse trechinho do vídeo anterior. E por que esse trecho? Primeiro, porque muita gente pediu para eu desenvolver essa ideia que eu só tinha feito uma referência. E segundo, porque ele faz parte da resposta para essa pergunta. Para quem é novo por aqui e não está entendendo, é o seguinte. No vídeo anterior, eu disse que dentro de Sente ao Capamã, inclusive em cenas que foram para o ar, há muito de Hanke, inclusive de uma forma assim, escancarada. Essa cena é só um exemplo de muitas outras. Aqui, pessoal, no meio da cena, Randy diz a Keren para subirem, pois precisavam ensaiar a cena da banheira. Vocês não acreditam? Façam a leitura labial e comprovem. E aqui temos mais 3 exemplos da mesma situação. Detalhe, no mesmo episódio. E foi justamente no período em que eles receberam autorização para assumir o namoro. Gente, nesse dia em especial, Keren estava atacado. Ele estava louco para falar para todo mundo sobre o seu romance, mas Randinha não deixava. Então, gente, durante as gravações, ele ficava assim, brincando, provocando ela, dizendo para beijá-lo, como uma forma de que todos se acostumassem a vê-los como um casal de fato. Vale ressaltar que isso foi recorrente no período dos desenredos de Sente ao Capamã, provavelmente porque eles tinham mais liberdade para brincar com o roteiro. Inclusive, o pessoal Keren meio que comenta sobre isso numa live. Aqui, ele diz que a Aisha voltou e, juntamente com ela, a qualidade do enredo. Eu sei que ele não fala isso abertamente, mas é o que ele quer dizer. Quando ele e Randy riem, é porque estão criticando os responsáveis pelos desacertos em Sente ao Capamã. Eu só não sei dizer a vocês a quem ele se refere. Se aos roteiristas anteriores ou à produtora pelas decisões e escolhas equivocadas. Ayşe'nin geri gelmesi Ay evet. gerçekten yani Ayşe'nin kalemi o çok farklı, çok özel. dizi şeyini Ne? yani yanlış bir şey demek istemiyorum. Çok güzel gidiyor. Evet, çünkü bizim bu işe, bu işe. Ay senaryolarımız yani tanıyorum ama harbiden çok evet. eğlenceli. Eminim yani umarım bu akşam izlediğinizde siz de eğleneceksiniz. Umarım. Ama gerçekten yani şu an 4. bölümü çekiyoruz. Harbiden yani her bölüm birbirinden daha güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor. Ve bunu daha önce çok söylemedik. Yani o yüzden burada bir doğruluk payı var. Yani boş yere bunu söylemeyiz. Yani eğer boktan gidiyorsa boktan gidiyor demeyiz. Bir şey demeyiz. O que é certo é que ele não se refere ao diretor Altan Dalmes, que, por sinal, é um dos responsáveis pela escolha de Randy Keren para dar vida a Edissé juntamente com a produtora. Günfer beni arıyor. Günfer aç live aç. Vocês viram que no final ele fala, se der problema deu, não dissemos nada, e Randy ri? Pois é, gente, às vezes a gente diz muito mais quando não falamos, e foi o que aconteceu aí. Keren gosta de falar aquilo que ele acredita, e por isso sua gente faz um esforço enorme para controlar ele. Veja que ao abrir a live, ela imediatamente liga para ele. Pessoal, Alton Dormes foi um dos diretores de uma das minhas séries favoritas, Siaba e Aşk, e de outras com Keren, como Güneş Beklerken, Seref Meselesi, todas muito premiadas, todas dramas, mas vale muito a pena ver. Só para vocês ficarem no gostinho, olha só, essa cena com Keren e Seref Meselesi. Quanto borogodó. Só sei de uma coisa vendo isso, Randy passa muito bem, ai, ai, ai.
Isso é só um trechinho, tem muito mais. É que vocês sabem, né, que eu não posso passar tudo por aqui. Esse diretor, assim como Kerem, tem esse estilo mais ousado, segundo os padrões turcos, ou seja, eles trabalham muito bem juntos, logo Kerem não poderia estar criticando ele. Então, por eliminação, quem sobraria? Digam aí nos comentários. Voltemos à nossa pergunta, porque ainda tem gente que duvida desse namoro. Inclusive, tem gente inscrita no nosso canal que não acredita nesse romance. Incrível, não é? Tendo em vista que se supõe que tenha acompanhado toda a história deles através desses 8 vídeos. Ah, se você ainda não viu, não perca tempo, já aproveita e faz a maratona dessa história. Tem uma playlist só disso, foca em Ranker e vai com tudo. Você sabe o que os incrédulos dizem? Se mentiram antes, por que não estariam mentindo agora também? Realmente, é um argumento razoável, pelo menos na minha opinião. Sabe por quê? Porque é fato que eles mentiram, é fato que eles esconderam. Assim, é aceitável que algumas pessoas pensem dessa maneira, não é verdade? A diferença está na motivação. Antes eles tinham um motivo para mentir e esconderem, agora não. Agora não faz nenhum sentido. Aí, sabe o que eles fazem? Se apega a todos os sinais para provar isso. Assim como eles faziam antes, né? Só que antes, tudo significava que eles eram namorados. Agora buscam provam que poderiam negar isso. Por exemplo, nessa entrevista, a primeira oficial como um casal. Há pessoas que disseram que eles estavam distantes, que eles estavam frios um com o outro e que Kerem não pegou sequer na mão de Randy para dar apoio. Esqueceram de observar a circunstância, algo que eles fazem sempre. Randy impedia Kerem de contar por medo dos ataques que ela sabia que ia sofrer. Ela sabia que essa hora ia chegar, mas o que ela fazia? Ela adiava. E por quê? Porque a gente adia aquilo que nos faz sofrer. Então, aí ela está visivelmente abalada. Veja a mão dela. É um gesto que indica vulnerabilidade, é como se ela quisesse afastar aquilo. Ela não queria viver aquela situação. Provavelmente ela deve ter externado esse sentimento para Kerem, e aí ele foi na frente como um escudo para afastar e protegê-la dos paparazzis. É tanto que depois ele sai sozinho e vai dar a entrevista, Randy nem aparece nesse momento. Ela foi poupada. Para argumentar os que duvidam, também usaram essa live, a primeira com eles oficialmente, como um casal. Comentaram sobre o distanciamento deles, que antes eles sempre estavam sentados grudados, braço roçando o braço, que Kerem só abraçou Randy porque a fã pediu para poder tirar uma foto. Bom, tudo isso é verdade, só que mais uma vez não observaram a circunstância. Vejam a live e a primeira coisa que Kerem diz depois de todos se acomodarem. Ele diz que, a partir de agora, as lives seriam com ele e a Neil, mostra que Randy está distante. E por que ele faz isso? Artık live'lar bu ikili. Ya Çünkü... Ne yaptın? Benim aklım konuşsam böyle olur. Durur işte. bir anda Böyle durur işte. Beni kötülerse. E por que ele fez isso? Porque ele sabia que Randy estaria sentada, separada dele. Sabe por quê? Porque ela deve ter comentado que faria isso. Assim, a gente tem que observar o seguinte. Por que há essa mudança de comportamento? Porque houve, gente, a mudança de circunstância. Agora ela sabe que o mundo inteiro tem conhecimento que eles são um casal e estão na expectativa de qualquer gesto de intimidade para poder comentar. E por isso se sente constrangida. Além desse constrangimento, há a questão da autovigilância. Gente, é uma espécie de síndrome. Randy, muito diferente de Kerem, é muito controlada, ou pelo menos faz um grande esforço para ser. Ou seja, durante todos esses meses, fazendo um esforço para esconder a sua relação com Kerem, ela se condicionou a disfarçar, ela se condicionou a se vigiar. Então, como eu já falei, por sinal, ela precisa de tempo para se sentir à vontade em se comportar publicamente como a namorada de Kerem. Então, levando-se em conta essas circunstâncias, temos que ter um olhar diferente sobre os sinais da relação. É natural Randy querer evitar parecer grudada, de mãos dadas e de chamego com Kerem, pelo menos por enquanto. Mas eles não deixaram de ser casal por isso. Aqui nessa parte da live, gente, por exemplo, Kerem faz questão de falar de uma colega da universidade para Randy. Não para Neil, não para outra pessoa, e sim para Randy. Por quê? Para provocá-la. Isso é um comportamento próprio de casal.
Margot benim üniversiteden arkadaşım. Öyle mi? Margot, this sweatshirt is WWF. Comentaram que eles não estavam grudados nessa live, mas não observaram essa intimada. Olha só, ela se levanta, sai do campo de visão e faz um sinal para querem fechar a live e acompanhá-la. Ou seja, ela queria estar a sós com ele. Çok güzel bir enerjisi varmış. Evet Doğan çok Görüşürüz. Çok güzel bir enerjisi varmış. Evet Doğan çok Görüşürüz. E o mais interessante está nessa entrevista em Bodrum. Passada aquela tensão da primeira entrevista, da primeira live e stories, Hande relaxou completamente. Como eu já disse para vocês, ela só precisava era de tempo para se acostumar com esse novo contexto em que ela se encontrava. Aqui nessa entrevista, olha só que interessante, ela chega a brincar com os paparazzis. Ela está feliz, solta, totalmente descontraída. Por fim, vemos a evolução deles enquanto casal, do primeiro beijo às gravações mais atuais. Volto a reafirmar, às vezes até eles mesmos se confundiam, não sabia se era Edicel ou Hunker. Como naquelas situações que vimos lá no início desse vídeo e aqui, por exemplo, eles abraçadinhos no meio da rua esperando para gravar. Agora, gente, são esses sinais os que não estão nos holofotes que devemos olhar para constatar que eles são sim um casal como qualquer outro, mas daqueles mais apaixonados. 100 vezes que eu vejo esse vídeo, eu vou dar muita risada. Esse é aquele que Kerem perde a voz no The Voice turco. Gente, como é que eles são muito fofos. Nem mesmo a Ayşe poderia ter criado na ficção um casal mais apaixonante do que esse. Lembrando que eles são especiais justamente porque mais parecem amigos do que namorados. Detalhe importante, isso na presença das outras pessoas, porque na intimidade, com certeza é outra coisa. E a prova de amor desse casal está justamente nesses pequenos detalhes. Por exemplo, nessa mesma gravação em que brincavam como se fossem duas crianças, quando Kerem foi fotografar o pôr do sol, Hande aproveitou para tirar a foto dele naquela situação. As fãs se divertiram muito com tudo isso, mas questionaram se são namorados mesmo, pois para elas, eles deveriam estar se abraçando, se beijando, se pegando. Teve até muito meme com a situação, mostrando Kerem nas gravações pegando fogo com Hande e em casa brincando de Lego com ela. Só digo uma coisa, gente, não esperem para ver eles se agarrando em público, porque isso não vai acontecer. Continuando com a evolução do casal, há esse paralelo onde ano passado Hande assiste a estreia da série com sua família, mas esse ano ela está junto com Kerem e toda a equipe da série. Hande apareceu nessa comemoração agarrada com Kerem? Não apareceu. Mas há outros sinais que, a meu ver, nesse novo contexto, são bem mais significativos. Por exemplo, vemos Kerem que, enquanto todos olham para o telão, ele não tira o olho de Hande. Inclusive, eles já se acostumaram a se declarar publicamente através das mensagens nas redes sociais. Esse foguinho de Kerem e esse coraçãozinho de Hande vale muito mais do que o eu te amo, pode crer. Sem falar do amanhã, que na linguagem inventada por Kerem significa isso. Porém, todos devem entender que há coisas nessa relação que só podem ser vividas por eles. Por mais que a gente se sinta parte desse namoro, infelizmente, há momentos que pertencem somente aos dois e a gente não pode querer compartilhar. Eu acho até, gente, que eles expõem muito sua intimidade para os fãs. O que é que vocês acham? Diz aí nos comentários. Que bom, né, pessoal? Que agora já estão bem mais à vontade com seu status de namorados abertos ao público. Vejam a diferença nessas duas lives. Sevgili misiniz? Whoops. When will you guys do a photo shoot together? Oh! Are you single? Hangimiz single ya?
Bir dakika Neslihan'a sormuş olabilirler. Yes, I am. Vocês viram a reação de Keren ao perguntar se eles eram namorados? Naquela fase em que eles eram de fato namorados, mas tinham que disfarçar? E agora, gente, quando fazem a mesma pergunta, vocês perceberam que ele fica perplexo, assim, tipo, como é que ainda tem gente que duvida disso? Gente, os próprios fãs se acostumaram a isso, criam armadilhas para eles o tempo todo. Antes para eles dizerem que eram um casal e agora para reafirmarem isso. Minha gente, precisamos nos acostumar a vê-los como um casal e não mais comemorar cada olhar, cada abraço, enfim. Lembre que cada casal tem sua forma própria de se relacionar e eles são assim. Eles se apoiam, eles se elogiam. Como eu já disse em outros vídeos, esse casal é interessante porque um supra a deficiência do outro. Exatamente como Neslihan diz nessa última live. Primeiro, ela fala sobre a diferença da personalidade deles. E o engraçado é que o jeito de Keren é mais parecido com o de Eda. Já Rand parece mais com a personalidade de Serkan. Depois ela pondera que essa diferença é importante porque cria-se um equilíbrio para o casal. Por isso que eu digo que eles são perfeitos um para o outro. E vemos isso em tudo o que eles fazem. Por exemplo, aqui nessas duas últimas lives. A primeira, a Rand está emburrada, mas a segunda é ela quem está mais descontraída. Na segunda live, o próprio Keren disse que não estava com humor porque não tinha conseguido ainda sair do personagem. Por isso, Rand segura as pontas. Na primeira, eu não sei a motivação. Eu vi nas redes sociais várias conjecturas, mas eu não concordo com nenhuma delas. Para mim, é algo bem simples, tipo briguinha de namorado, sabe? Quando você se desentende e aí dá um gelo nele. Para mim, foi isso que aconteceu aqui. Veja que Keren pergunta por que ela não estava falando com ele. E aí, quando ela percebe que é uma live, ela dá risada. Porque sendo assim, ela seria obrigada a falar. Entenderam? Heyecanlı mısın? Ha? Heyecanlı mısın? Niye konuşmuyorsun benimle? Vejam que um acaba influenciando o outro em todos os aspectos. Notaram o que está escrito nesse boné? Lembra que Keren disse que um dia ia conseguir fazer Rand falar esse palavrão? Olha o jeito que ele arrumou para ela falar isso. Simplesmente deve ter comprado esse boné para ela. Uma das coisas que eu admiro muito na Turquia é a valorização da família. Gente, eles sempre se apoiam e isso é muito bonito. É interessante o quanto eles sempre estão juntos e misturados. Não existe aquela ideia de individualidade quando se trata de família na Turquia. Keren, como foi criado no mundo e em boa parte de sua vida nos Estados Unidos, provavelmente deve ter estranhado isso. Porém, parece que ele conseguiu se adaptar fácil a isso. Inclusive, isso é uma característica bem própria do geminiano. Eles se adaptam rápido às adversidades da vida. Talvez por esse motivo ele tenha comentado nessa revista espanhola que gosta muito de estar sozinho. Mas, detalhe importante, nessa mesma entrevista ele comenta que espera começar sua própria família. Entenderam o recadinho? Vale dizer que Keren vem se tornando um fenômeno internacional, em especial é destaque na imprensa italiana e espanhola. Gente, até a Capricho deu destaque para Santiago Capamã. É mole? Mas a minha preferidinha é essa aqui, ó. Essa revista italiana diz que a Turquia nos faz sonhar com suas novelas e com seus protagonistas. Pessoal, em breve é possível que tenha mais bônus dessa história. Como eu já falei para vocês, Ranker nos fornece muito material, tanto que até fica difícil de acompanhá-los. Parece que teve gente que esqueceu de dar o like. Vamos lá, gente, estou esperando. Também não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, comentar, compartilhar, ok? Beijos, até mais!